uma movimentação já em função da eleição presidencial de 2022. Bolsonaro, todo mundo diz, Bolsonaro quer se tornar ditador. Bolsonaro se comporta com frequência, Bolsonaro se comporta quase o tempo inteiro pensando em 2022, pensando, tira Sérgio Moro do governo, alguém que estava dentro do governo e que estava se aproveitando da visibilidade do governo para eventualmente se cacifar politicamente junto à opinião pública e lá na frente vir a ser candidato. Então o Bolsonaro se comporta o tempo inteiro. Esse fim de semana levantou lá cloroquina lá para os manifestantes. É claro que nem ele usou, nem nenhum manifestante daquele, se pegar o Covid, vai usar. Vão fazer o que o médico mandar fazer. Os médicos não vão recomendar a cloroquina. Aquilo basicamente é para fidelizar a base eleitoral dele, fidelizar aqueles poucos lá. Mas enfim, tudo hoje é útil dado o desgaste. E agora a gente vem vendo Flávio Dino se movimentando bastante. Saiu uma matéria na mídia, uma matéria que evidentemente só consultou gente do PCdoB e do PSB, não consultou ninguém de outros partidos, do PT ou coisa assim, e que é uma matéria que claramente vem do PCdoB, que é uma movimentação do PCdoB e uma sinalização inicial do PSB favorável a uma eventual fusão dos dois partidos, ou eventualmente até mesmo uma incorporação do PCdoB pelo PSB. Tá? Então isso está em curso, é uma negociação, tudo é lento, as coisas têm que se sedimentar, são várias negociações. Flávio Dino está colocando a sua candidatura e o caminho que ele encontrou, Ciro Gomes já tem a sua candidatura, o caminho é o PDT, se mantém no PDT, o PT terá a sua candidatura e Flávio Dino não será candidato se for pelo PCdoB apenas. Se for pelo PCdoB apenas, ele certamente vai preferir ser candidato a senador pelo Maranhão, que teria uma vaga no Senado, algo fundamental, um mandato de 8 anos no Senado Federal. Então, para que ele viabilize a sua candidatura presidencial, ele imagina que isso seja possível num acordo com o PSB. O PSB que tem como a sua principal base Pernambuco, o governador do PSB de Pernambuco tem como vice a presidente, Luciana, presidente do PCdoB, presidente nacional. Ele tem uma cidadela importante na cidade de Olinda, vizinha, muito populosa, vizinha, contígua a Recife. Nós vamos ver uma disputa entre Marília Arraes pelo PT e a candidatura do PSB pela Prefeitura de Recife. Muito provavelmente o PCdoB vai se alinhar com a candidatura do PSB, o que mostra essa aproximação. Então é do jogo. Flávio Dino topa sim ser candidato a presidente, desde que seja esse partido turbinado, um partido mais forte do que o PSB sozinho e muito mais forte do que o PCdoB, que hoje é um partido bastante pequeno. Então a união dos dois viabilizaria a candidatura de Flávio Dino. É necessário que outros fatos políticos aconteçam. Um deles pode ser a eleição municipal, pode se verificar na eleição municipal. Como esse ano é o primeiro ano, a primeira eleição com proibição de alianças para o cargo proporcional, no caso o cargo de vereador, tenderá a haver uma redução de partidos. Deixa eu, para ficar bem claro, que redução de partidos é essa. No Brasil tem 5.700 municípios. Então, quando a gente pegar o resultado final da eleição, pode ficar a mesma quantidade de partidos, todos os partidos elegerem muitos vereadores, muitos prefeitos. Não é nessa redução do resultado agregado que eu estou falando. O que vai acontecer e vai ser lido de maneira importante pelos partidos é a redução dentro de cada município. Tá? Então, municípios que hoje tem uma Câmara de Vereadores com 3, 4, 5, 20 partidos, eles terão a quantidade de partidos dentro daquele município especificamente reduzido. E os partidos vão perceber isso, haverá uma leitura disso. Então vai ter município que só vai ter vereador de um partido, ou muito município vão ter vereadores de 2 partidos apenas, municípios que hoje têm 5, 6 partidos. Isso tem a ver com a lógica da fórmula eleitoral. Tá? E só realmente eu tenho meu curso lá, Quem Manda no Brasil, eu mostro lá como funcionam os sistemas eleitorais e como a coligação permite que vários partidos
fiquem representados. Não é assunto de meus vídeos aqui no YouTube, tá? Mas é um tema típico da ciência política. Eu, como cientista político, né, você tem que entender o sistema eleitoral por dentro. Então, essa pode ser a justificativa ao final do ano, né, em função do resultado eleitoral na eleição municipal, para que o PCdoB diga, olha, chegou a hora de realmente entrar em outro partido ou fazer a fusão com outro partido. Esse ano será a primeira eleição em função da proibição da coligação para cargo proporcional, vereador, será a primeira eleição que apontará de uma maneira muito mais evidente. A passada já foi, tá? Vários partidos, o próprio PCdoB, ele só continuou tendo acesso ao fundo partidário, ao tempo de televisão, porque depois da eleição ele incorporou lá um outro partido, PPL, PLL, sei lá, e que ele entrou no TSE pedindo, solicitando, e o TSE deferiu, o TSE aceitou o pedido, para que aquilo contasse para efeito de cálculos de acesso ao fundo partidário e de acesso ao tempo de TV. Caso contrário, o PCdoB teria perdido isso, a rede perdeu. Então, cada vez mais partidos vão perder isso no decorrer da aplicação tanto da cláusula de barreira, por um lado, quanto da proibição das coligações eleitorais para cargos proporcionais, por outro. Então a gente vai ver isso. E os partidos grandes, nessa eleição municipal, eles vão trabalhar para lançar muitas candidaturas, justamente para puxar a votação de vereador. Quando a gente olha em muitas trajetórias de prefeitos de cidades, ou até mesmo deputado federal, muitos deles começaram como vereador. Primeiro ele foi vereador, depois se tornou prefeito daquela cidade, depois se tornou prefeito da cidade vizinha e depois conseguiu ser eleito deputado estadual e federal. Então, para os partidos, interessa também eleger muitos vereadores. Tá? Isso vai dar frutos numa representação mais alta lá na frente. Então, o que nós vamos ver, talvez, ao final desse processo eleitoral deste ano, é a justificativa para o PCdoB dizer, bom, agora chegou, é fim de linha, vamos de fato fazer a fusão com o PSB. Então, por isso que é necessário dar tempo ao tempo. O que o Flávio Dino está fazendo é legítimo, é do jogo político. Então, nós teremos um candidato pelo PT. Se vocês me perguntarem qual será o candidato a presidente pelo PT, pode ser o Haddad? Pode ser o Haddad. Hoje ele é o favorito para ser o candidato. Pode ser Rui Costa também. Rui Costa vem se colocando, vem mostrando interesse em ser candidato a presidente. Camilo Santana eu acho difícil, porque ele é do Ceará e tem muita ligação com Ciro Gomes. Se ele tivesse menos ligação, ele estaria mais no páreo. Então, eu acho que o PT está com essa disputa, Rui Costa e Fernando Haddad. Quem seria o candidato? Bom, o Ciro Gomes será candidato e Flávio Dino caminha para ser candidato a presidente pelo PSB, PCdoB juntos, partidos fundidos com tempo de TV e mais recursos de campanha. Mais alguma outra candidatura pela esquerda, Marina. Enfim, Marina teve 1% de votos na eleição passada, pode até ser candidata, mas será de imensa irrelevância, né? A votação dela já foi muito irrelevante na eleição de 2018. Então está se compondo o quadro pelo lado da esquerda. Pelo lado da direita, não está claro qual será o quadro. Tá? Se o quadro... Bom, Bolsonaro chega até lá, é o meu cenário básico, eu posso mudar, como sempre, o cenário, dependendo dos fatos políticos. Eu acho que o Bolsonaro conclui o mandato e disputa a reeleição. Então, Bolsonaro disputando a reeleição. Sérgio Moro, para mim, não está claro se ele vai ser candidato ou não. Ele, né, tem isso em mente, é evidente pelo comportamento dele aí, mas tem muita poeira ainda para comer. Dória, né, eu acho que Dória pode sim vir a ser candidato pelo PSDB-DEM. DEM e PSDB são muito próximos, eu acho que dificilmente o DEM embarcaria em outra candidatura que não fosse a do Dória. Indica o vice de Dória, pode ser ACM Neto, enfim, pode ser um outro, mas eu acho que o DEM caminha para sim apoiar João Dória para candidato a presidente. E eu acho que o João Dória vai acabar sendo candidato do PSDB. Então, é assim que nós devemos ver o movimento de Flávio Dino, a matéria que vem saindo, que tem sido divulgada hoje nas redes sociais. Eu acho que aumentam as chances, a cada dia que passa, de Flávio Dino, de fato, ser candidato a presidente em função desta aproximação do PCdoB com o PSB. Peço, como sempre peço, que você curta esse vídeo,
que você comente esse e outros vídeos de meu canal de YouTube, que se inscreva no canal, ative as notificações e sempre lembrando, né, eu tenho aqui um canal de análise política, não é um canal partidário, não é um canal que sai fazendo proselitismo. Meus trabalhos, meus textos no meu blog, meus livros são livros analíticos, livros que procuram a verdade e não o partidarismo. O partidarismo tem seu papel na sociedade, mas a busca da verdade também tem seu papel na sociedade. Você gostou? Se inscreva, ative as notificações e chame pessoas que gostam do tratamento da política, na direção do tratamento que ela recebe aqui no meu canal. Chame e divulgue o meu canal para que essas pessoas se inscrevam. Muito obrigado e um grande abraço.